Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez, eu, Daniela Benetti, me junto à incendiária Camila Kintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais quentes do momento, os mitos que estão pegando fogo, o folclore que aquece o seu coraçãozinho. O mito de hoje é, com certeza, a minha figura mitológica favorita. Ela aparece em quadrinhos, filmes, livros e eu não sei por que só agora resolvi fazer um episódio da estupenda Fênix. Sim, amigos, hoje vamos falar sobre a ave imortal que renasce das cinzas e que é tão popular que está presente em várias culturas como sinônimo de esperança e renascimento. Se você gosta desse calorzinho na alma, curta e compartilha para a gente continuar trazendo lendas atemporais quentíssimas aqui no nosso podcast. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Essa é uma lenda tão antiga e tão disseminada que é difícil traçar sua origem. Alguns pesquisadores apontam como berço do mito o Antigo Egito, como representação da alma de Ra, o deus Sol. Na mitologia egípcia, a fênix, lá chamada de Benu, aquela que volta, era uma ave que vivia de 500 a 1000 anos, e, nesse período, apenas uma única fênix existia no mundo. Ao final do ciclo, ao sentir a morte chegando, a fênix montava um ninho com incenso e ervas aromáticas, para ser incinerada pelos raios do sol, enquanto cantava. De suas cinzas, uma nova fênix surgia, que então embalava o restante das cinzas em um ovo de mirra, que levava para o templo de Ra, na cidade de Heliópolis, que literalmente significa a cidade do sol. Essas cinzas teriam o poder de ressuscitar um morto, e uma lágrima da fênix poderia curar qualquer doença. Outro possível berço do mito da fênix seria o Oriente, já que existe uma versão do pássaro bem famosa na China, símbolo da felicidade, virtude, força, liberdade e inteligência. A fênix chinesa tem 5 cores consideradas sagradas: púrpura, azul, vermelha, branco e dourado. Era o símbolo da imperatriz chinesa, representando a graça, o sol e a ascensão de um líder sábio, o começo de uma nova era. Para os chineses, ela seria mais próxima de um pavão em aparência, com uma cauda linda e rebuscada e um porte elegante e delgado. Mas a lenda provavelmente se popularizou na Grécia, já que o nome fênix vem do grego. Eles acreditavam que era na Fenícia que ela buscava as ervas necessárias para o seu funeral. Como a Fenícia era conhecida pelos seus tecidos púrpuras, muito raros e caros na época, o nome do lugar deve ter alguma relação, alguma homenagem com a ave. Agora, quem veio primeiro, não sabemos. A fênix seria uma representação do sol, que morre todos os dias para renascer no dia seguinte, e uma coleguinha do deus mensageiro Hermes. Até o historiador grego Heródoto, do século V a.C., falou da fênix, descrita como o pássaro que vem ao Egito a cada 5 séculos, como diz o povo de Heliópolis. Se o retrato mostra verdadeiramente seu tamanho e aparência, sua plumagem é em parte dourada e em parte vermelha. É parecida com uma águia em sua forma e tamanho, ou seja, ela era super glamurosa. Glamurosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante. Outro grego, Hesíodo, disse que a fênix vivia 9 vezes o tempo da existência de um corvo. Eu fui procurar o tempo médio de vida de um bicho desses e é de 15 a 20 anos, o que dá no máximo 180 anos. Agora, de onde ele tirou essa conta, eu não tenho a menor ideia. Ele também atribuiu a ela uma força descomunal. Ela seria capaz de carregar até elefantes enquanto voava. Claro, não era um pássaro pequeno, era uma ave gigantesca. Apesar disso, era raro ver o bichão, e caso isso acontecesse, era sinal de boa sorte. Outra característica da ave maravilhosa é que seria impossível contar uma mentira na presença da fênix, meio como o laço da verdade da Mulher Maravilha. A fênix queima as mentiras, porque ela não tem paciência para essa palhaçada não. Já o poeta persa Farid al-Din, no livro A Conferência dos Pássaros, de 1177, diz que a encantadora fênix tem um bico extraordinariamente longo e muito duro, perfurado como uma sentença de orifícios, como uma flauta. Cada abertura em seu bico produz um som diferente, e cada um desses sons revela um pequeno segredo particular, sutil e profundo. Quando ela faz ouvir essas notas plangentes, os pássaros e os peixes agitam-se, as bestas mais ferozes entram em êxtase, depois todos silenciam. Foi desse canto que um sábio aprendeu a ciência da música. Ou seja, além de linda e praticamente imortal, cantora. Meu querido, eu sou cantora. Os romanos gostaram tanto de tudo isso que adotaram um mix dessas descrições, o que se tornou a fênix que conhecemos até hoje, descrita por nomes famosos da época como Tácito, Ovídio e Plínio. A bichinha ficou tão popular que se tornou um dos símbolos do Império Romano, para mostrar que o Império era imortal. Mas a coisa foi além. O imperador romano Heliogábalo, gente que nome, né? Queria ser imortal e exigiu que lhe trouxessem carne de fênix para comer. Bem, como ninguém achou, serviram uma ave do paraíso no lugar e ele super acreditou
acreditou. Mas como o falsificado não tem garantia do original, ele foi assassinado pouco tempo depois. Com a chegada do cristianismo, a ave passou, claro, a ser um símbolo também para a nova religião que falava de renascimento e ressurreição, pois ela recebe uma segunda vida em troca do seu sacrifício, como Cristo. A fênix é a esperança que nunca tem fim e o renascimento espiritual. Para os cristãos, ela vivia no paraíso e era uma perfeição, beleza e brilho maior que o sol. Ela seria o fogo do início da criação, a fagulha que Deus usou para iniciar sua obra e a chama que um dia irá consumi-la. As lendas ainda descrevem que, ao se aproximar da morte, as penas da fênix transformam-se também em labaredas, e ela se torna o tal pássaro de fogo antes de ser totalmente consumido pelas suas chamas. Sua morte seria um evento tão marcante que, junto com seu canto, atrairia vários animais para assistir ao espetáculo, e esses bichos morreriam de tristeza ao ver a fênix partir. Pois além da tristeza da partida, eles sabiam que a vida longa da ave tem um custo. Ela vive sempre sozinha, sem nunca conhecer outra da sua espécie. Para alguns, a fênix renasce das cinzas, enquanto em outras versões a fênix é um filhote da fênix anterior, mas sempre só existe uma. Ainda existem versões de criaturas semelhantes à fênix no judaísmo, o chamado Milchan, um pássaro que não aceitou da fruta que Eva ofereceu não apenas para Adão, mas para todo mundo que estava em volta, todos os outros seres, e por isso Milchan teria sido recompensado com a habilidade de renascer, imune ao anjo da morte. Na mitologia hindu, a Garuda é um pássaro solar que carrega a deusa Vishnu, enquanto a mitologia eslava tem seu pássaro de fogo, que morre no outono e revive na primavera. Seja como for, a lenda dessa ave maravilhosa é tão popular que sobreviveu ao tempo e realmente se tornou imortal, renascendo em cada cultura e agora fazendo parte da cultura pop. Afinal, o que tem de fênix por aí não é brincadeira. Tem fênix no live action da Mulan, o Cavaleiro de Fênix no Cavaleiros do Zodíaco, sim, Fênix é uma constelação. A Fawkes, a Fênix de Dumbledore em Harry Potter, Jean Grey como a Fênix em X-Men. Lembrou de mais algum? Comente nas nossas redes sociais. Esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. E aí, quer pedir uma lenda chapa quente para o nosso podcast? Mande seu pedido para o contato@euideuses.com.br, que vamos contar a história com esse calor humano típico do Eu e Deuses. E fica aquela dica clássica para quem quiser saber mais. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!